Agora, deixa eu te falar de um outro assunto importante também, que ajuda e muito a manter a nossa saúde. É ficar atento à prevenção, né? Amanhã começa o Novembro Azul, que traz um alerta sobre câncer de próstata. E é por isso que nós convidamos hoje o doutor Anoar Samad para nos ajudar a tirar algumas dúvidas, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, um bom dia a todos os telespectadores da Rede Amazônica. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente fala para os homens, precisa ir ao urologista, muitos de cara já se negam por causa do preconceito. Não é nem a questão da preocupação ou não com a saúde, mas o preconceito ainda é um entrave, doutor? Com certeza, e infelizmente, isso melhorou bastante nos últimos anos, desde a época da nossa primeira entrevista, isso tem mais de 20 anos, nem 10% dos homens faziam seus exames. Hoje está em quanto essa porcentagem? Está em 50%, 60%, melhorou mas bastante. a luta continua, né? Mas a luta continua e tem que continuar sempre. Infelizmente, todos nós homens temos que fazer nosso exame de toque retal, temos que fazer nosso exame de sangue anualmente. Não existe ainda nada que substitua esse exame de prevenção. Em alguns países onde a incidência de câncer de próstata é pequena, eles não colocam como política pública a prevenção do câncer de próstata. Mas todos os países em que a prevenção do câncer de próstata é uma política pública, como é aqui no Brasil, a prevenção deve ser feita com toque e com PSA. Porque assim, a gente quando fala em fazer o exame, vem aquela questão do preconceito e aí o senhor comentou que são dois exames, é o exame do toque e também tem o exame de sangue. E aí a pergunta que chegou é, quantos por cento esse exame só de sangue dá de certeza de se há ou não o câncer de próstata? Quer dizer, dá para confiar somente no exame de sangue? É verdade. E essa é uma pergunta muito comum. Vejam bem, primeiro que nem toque e nem PSA dizem se você tem câncer de próstata ou não. O toque retal e o PSA servem para selecionar os homens que vão fazer biópsia de próstata. Então, a alteração ou no PSA ou no toque retal, não precisa ser nos dois exames, o homem deve ser submetido a uma biópsia de próstata. Existem alguns exames que o médico pode também solicitar, dependendo da formação, dependendo do que ele acha importante para o paciente. Solicita ressonância, solicita mais uns tipos de exame de sangue, enfim. Mas todos esses exames que possam ser solicitados a mais, é somente para dizer se deve mesmo fazer a biópsia ou não. O exame que diz se o homem tem câncer de próstata é a biópsia de próstata. Só que você não pode sair fazendo biópsia de próstata em todo mundo. Respondendo diretamente sua pergunta, o PSA entre 2,5 e 4, você já tem uma chance de cerca de 15% de ter câncer de próstata. Entre 4 e 10, isso vai para 34%. Acima de 10, a chance é maior de 50%. Então, o PSA é um exame de sangue, tem seu valor, deve ser realizado. Então, por exemplo, o homem chega já com PSA elevado. Claro que existem algumas nuances, mas ele chega com PSA elevado. Teoricamente, eu não preciso fazer nenhum toque. Já posso ir direto para a biópsia de próstata. O problema é que muitos homens têm o PSA normal e no toque aparece o câncer de próstata. Então tem que ter os dois, não dá para achar que só um vai Tem que fazer os dois resolver. e não tem como. Chegou uma pergunta aqui do Edmilson, que ele quer saber o seguinte. Ele fez uma cirurgia de câncer de próstata 6 dias atrás, correu tudo bem, mas ele quer saber sobre o período de recuperação, porque ele está sentindo dores na barriga e quer saber se isso é normal. Bom, o pós-operatório da cirurgia, entendam que nem toda cirurgia de próstata é igual. Tem outras doenças na próstata que não são câncer, que são outros tipos de cirurgia. A cirurgia para o câncer de próstata, como ele referiu aí, bom, que em Manaus se faz ou por laparoscopia ou por uma incisão aberta, é uma cirurgia, claro, que vai doer depois, tem os pontos, né, e tudo. A recuperação para uma cirurgia dessa é em torno de 45 a 60 dias. Só para a gente encerrar, todo caso tem que ir para a cirurgia ou não? Seria o ideal. Infelizmente, as pessoas me questionam
entenda que tudo isso, a gente ainda vai falar muito em novembro sobre câncer de próstata, tudo isso é para alertar uma doença frequente, grave, que se não for descoberta no início, vai mudar muito a sua qualidade de vida, em alguns casos vai levar à morte. Então é uma doença séria e precisa ser submetida a um exame, entre aspas, preventivo. A gente vê câncer de mama, faça o autoexame e tal, procurar o caroço. Também o caroço já significa uma doença um pouco mais avançada. A mesma coisa na próstata. A pele, você consegue olhar no espelho, ver se tem alguma lesão suspeita de câncer de pele. Testículo, o homem consegue se autoexaminar. A próstata não tem jeito. Então a próstata precisa do médico lhe examinar. Isso é um exame rápido e feito pelo médico da sua confiança. O importante é que o preconceito tem que acabar, porque isso sim pode salvar a sua vida. Excelente alerta, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Vamos falar mais sobre esse assunto ao longo do mês de novembro. Eu estou à disposição. Obrigada, bom trabalho. Obrigado.